E aí, gente, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que a gente publica assets dentro do Blend Kit, que antes se chamava Blender Kit, que para quem não conhece, é essa biblioteca de assets online integrada ao Blender. Então, nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo de como a gente configura o 3D dentro do Blender, como que a gente faz para subir através do plugin na plataforma, como que a gente consegue monetizar isso em dólar, como forma de fazer uma renda extra, focando na parte de modelos 3D. Vamos pro vídeo. Antes de a gente ir para a parte prática de como que coloca os assets dentro do Blender Kit, eu quero explicar para vocês como que funciona a monetização aqui dentro da plataforma do Blend Kit, porque ela é um pouquinho diferente das outras plataformas, como o CG Trader, o YouTube Squid. É um pouquinho diferente, mas pela minha experiência até agora, dependendo da frequência que vocês colocarem assets e dos tipos de assets que vocês colocarem, dá para fazer uma renda extra até um pouquinho mais rápido. Então, para quem não conhece, o BlendKit é esse sitezinho aqui. Ele é uma biblioteca de assets online, tá? Que tá crescendo bastante. Não tem só modelos 3D, tem material, tem HDRI, tem cenas completas no Blender, tem plugins, add-ons, brushes, tem muita coisa, gente. Muita coisa, vale a pena dar uma olhada, tá? Aqui no site. Cada vez mais eles estão colocando coisas. Agora também tem nodes de geometry, nodes prontos, códigos prontos. Tem muita coisa legal. E todo dia tem gente postando coisa aqui na plataforma. Então, vale bastante a pena, tá? Tem muita coisa legal e tem muita coisa de graça também, tá? A gente tem coisas pagas, mas tem muita coisa de graça. E para ser criador, para publicar os assets aqui, você não precisa ser assinante. Você pode continuar no plano gratuito. E o legal do Blender Kit, deixa eu abrir aqui o Blender, é que ele fica com um pluginzinho direto aqui no Blender, né? Então a gente pode baixar os assets direto no Blender, ele já vem pronto, com material configurado, tudo certinho, dá para baixar cenas inteiras já todas configuradas e montadas. Então é um plugin que tem crescido bastante e que o pessoal tem usado bastante. E qual é a diferença dele em relação à monetização, né? A gente tem outros tipos de plataformas que a gente consegue publicar os assets, né? Como o CG Trader, o Turbo Squid, a própria Fab, o Marketplace do ArtStation, onde a gente coloca um modelo 3D ou um packzinho de assets, coloca ali o valor e quando alguém compra, a gente recebe aquele valor. Aqui no Blender Kit, a gente, que é Blend Kit agora, né? Acabaram de trocar o nome, eu provavelmente vou falar errado algumas vezes. Aqui a gente recebe por download. Então, toda vez que alguém faz um download, alguém que é assinante, né? Faz um download de um asset, independente da gente ter colocado ele no plano pago ou no gratuito, a gente recebe um percentual. Então, eu vou explicar certinho para vocês como funciona. A gente tem duas opções aqui dentro do Blender Kit. Deixa eu vir aqui em modelos. A gente tem o Free Plan e o Full Plan. O Free é o gratuito, né? Então tem assets que o pessoal coloca no gratuito. Esses assets são de graça. A gente não precisa ser assinante para conseguir baixar. E no plano Full, a gente precisa ser assinante. Então, quem assina o Blend Kit paga uma mensalidade. E o valor dessa mensalidade, ele é distribuído. Vai um percentual para o pessoal do Blend Kit, vai um percentual para Blender Foundation e o resto, que é a maior parte, é distribuído entre todos os criadores que aquele assinante baixou os assets. É meio doido, mas é assim que funciona. Então, digamos que tem um assinante ali e ele paga uma mensalidade de. Eu não sei bem quanto é que tá a mensalidade. Agora, vamos clicar aqui no Full Plan para ver. O Esse é o anual, $7, sei lá, vamos arredondar aí, $12 por mês, tá? $12 por mês. Então, digamos que tem uma pessoa que ela é assinante e ela paga $12 por mês. Esses $12 permitem que ela baixe quantos assets ela quiser. Então, ela pode baixar os assets à vontade. Ela não paga por asset, ela paga o valor cheio da mensalidade, que é $12, e deu. Ela baixa tudo que ela quiser à vontade. Desses $12, vai um percentual para Blender Foundation, um percentual para o Blend Kit e a maior parte é distribuído entre os criadores dos assets que aquela pessoa baixou. Então, digamos que eu assinei o Blend Kit, $12, e eu baixei 5 assets naquele mês. Esse percentual, esse dinheiro ali da minha assinatura vai ser dividido entre
digamos que foram 5 assets de 5 autores diferentes. Esse dinheiro vai ser distribuído entre essas 5 pessoas. Ah, foram 5 assets, mas foram todos de uma mesma pessoa. Vai tudo para essa pessoa. Então, esse valor que a gente recebe por download em cima dos assets que a gente coloca aqui, ele é muito aleatório, é muito relativo. Tem asset que eu coloquei que eu ganhei 0,01 centavo de dólar. Teve asset que eu coloquei que eu ganhei menos que isso, assim, tipo, teve vários downloads para eu ganhar 0,01 centavo de dólar. Mas também já teve asset que eu coloquei que eu ganhei 8 dólares numa tacada só. Então, vai muito em função dos tipos de asset, da quantidade de assets que aquela pessoa, que aquele assinante baixou. E o Blend Kit tem também um score que eles pontuam os assets que a gente coloca em relação à complexidade daquele asset, em relação à qualidade. Então, quanto mais complexo é o asset, no sentido de demorou mais para fazer, um asset mais elaborado, o score é maior, mais porcentagem daquele dinheiro você ganha. E se é um asset com boa qualidade, essa qualidade são os usuários que baixam, que avaliam. Então, se é um asset que realmente é bom e muita gente está baixando e está elogiando, gostou, deu um likezinho ali, avaliou bem, é, mais percentual você ganha também, tá? Então, por isso, esse dinheiro que a gente ganha em cima da venda de assets aqui, ele acaba sendo bem aleatório, assim, bem diferente. Mas o legal é que, mesmo a gente colocando, mesmo a gente estando no plano free e colocando assets no plano free, se a pessoa que baixou o nosso asset for assinante, a gente ganha um percentualzinho. Então, qualquer coisa que a gente bota aqui, tá? Falo isso até pela minha experiência, já vai fazer um ano no mês que vem que eu tô fazendo renda extra aqui com o Blend Kit. Qualquer coisa que a gente bote, uma hora alguém vai baixar. E é o mundo inteiro utilizando o Blend Kit, então sempre tem gente baixando, por mais boba que seja o asset que a gente colocou, alguém baixa. E não importa se a pessoa utilizou aquele asset ou não, se ela gostou ou não, se ela baixou, a gente já ganhou o nosso percentualzinho de dólar. Então funciona bem legal para fazer renda extra, né? Diferente das outras plataformas que se ninguém compra o nosso asset, a gente não ganha, né? Aqui, se a pessoa baixou, a gente já tá monetizando em dólar. Então, do meu ponto de vista, vale bastante a pena. No início é um pouquinho devagar, claro, quando a gente começa a postar, demora. Você entra ali todo dia, subiu 1 centavo de dólar, subiu 5 centavos de dólar, mas depois, à medida que o tempo vai passando e dos assets que a gente vai colocando, esse percentual vai subindo. E de repente você já tá ganhando 1 dólar por dia, 5 dólares por dia, 10 dólares por dia, já tá tirando 100 dólares por mês, 200 dólares por mês. Tudo vai depender da frequência com que vocês postam, da qualidade dos assets que vocês postam, tá? Mas funciona, é muito simples de colocar, eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês e dá para fazer uma renda extra bem boa. Então, para quem não conhece o Blend Kit, eu recomendo que vocês deem uma olhada aí no site, baixem o plugin, instalem no Blender, deem uma olhada nos tipos de asset que o pessoal coloca. Se vocês virem aqui em Models, eu não vou falar sobre eh, as outras coisas que a gente consegue colocar aqui dentro, tá? Eu vou focar esse vídeo nos modelos 3D. Então, se vocês virem aqui em Models, aqui são os modelos mais recentes, tipo, o que que o pessoal do Blender Kit validou hoje, tá? Então, se vocês virem aqui, todo dia os assets que estão aqui estão mudando, porque são os assets que o pessoal postou por último, tá? Então, tem bastante coisa, é bom dar uma olhada no que tem, no que é bastante baixado. Aqui vocês conseguem mudar, né? Tipo, aqui são os mais marcados, os com mais score, os com mais avaliados de melhor qualidade, os mais recentes. Então vocês conseguem filtrar, certo? Eu vou deixar no link aí do vídeo também o meu perfil do Blend Kit. Aqui são os assets que eu coloco. Eu vou mostrar para vocês aqui como colocar assets de scan, tá? No Blender Kit, mas tanto faz, né? Independente do tipo de asset, a forma de colocar é a mesma. E eu vou dar as dicas aí de o que que tem que prestar atenção, de como tem que fazer para o pessoal aprovar os assets de primeira. E vou deixar também o link da entrevista que eu dei pro Blender Kit. Esse ano o pessoal do Blend Kit, né, entrou em contato comigo e fizeram uma entrevista sobre os assets que eu posto. Tá em inglês, mas eu vou deixar aí na descrição do vídeo também, que tá bem legal, explicando um pouquinho aí do meu trabalho e do meu processo.
Então tá, a primeira coisa que vocês têm que fazer, gente, é baixar o Blend Kit, porque ele é um plugin pro Blender. Então, pra gente colocar os assets, a gente tem que fazer isso através do Blender. A gente configura tudo no Blender, usa o plugin para fazer o upload. Depois a gente consegue editar algumas coisas aqui, tipo nome, imagem, descrição, mas o 3D em si a gente tem que colocar pelo Blender Kit, tá? Então, baixem o plugin e instalem no Blender de vocês. Eu vou mostrar aqui no Blender. Então, aquele processo de sempre para quem já conhece, né? Editar preferências, instalem o plugin. Precisa fazer login, tá? Eu gosto de. Dá para fazer por aqui, mas eu gosto de fazer direto aqui pela abinha dele. Ele vai aparecer aqui no ladinho. E aí vocês precisam fazer o login para poder fazer o upload dos assets. É só clicar que ele já redireciona para o navegador. Aí é só vir aqui em Log Authorize e pronto. Ele já vai aparecer aqui o perfilzinho de vocês. Aí, claro, né? Vocês não precisam assinar o full para ser criador, mas vocês precisam fazer um login, um cadastro aí dentro do Blender Kit, tá? Então preencham lá certinho. Métodos de pagamento dá para ser pelo PayPal, que é o que eu utilizo, mas eles cobram uma taxinha de 2% para fazer o resgate do valor em dólar. E dá para fazer, se eu não me engano, é pelo Wise. Tem que dar uma olhadinha ali, depois eu vejo aqui com vocês no vídeo. Mas tem outras formas de fazer o pagamento ali sem taxa, tá? Mas o PayPal, que é o mais tradicional, tem uma taxinha de 2%. E o valor mínimo para resgatar é $5. Compensa às vezes deixar encher um pouquinho antes de resgatar, mas $5 a gente já consegue resgatar. Então fiz aqui o login no meu pluginzinho do Blender Kit. E agora a gente pode fazer, colocar o asset. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Como é que funciona? A gente faz o upload do asset, a equipe do Blend Kit avalia esse asset. Eles podem rejeitar o asset, ou eles podem pedir para vocês arrumarem alguma coisa e deixar lá em espera, ou eles aprovam o asset, tá? Eu nunca tive asset rejeitado, eu já tive várias vezes asset no on hold, que seria em espera ali, porque eu esqueci de ajustar alguma coisa que eles pediram para eu arrumar. Mas rejeitar eu acho que é bem difícil, tá? Desde que o asset esteja ali com tudo certinho, seja um asset bem feito, não esteja, sei lá, com uma malha zoada, ou com uma textura zoada, ou com alguma coisa assim, muito fora da curva, eles, por mais que seja um asset simples, low poly, eles sempre aprovam, tá? Que o importante é ter essa variedade de assets na biblioteca. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui, como o foco aqui do canal é a parte de fotogrametria, eu vou mostrar como coloco os assets de scan, tá? Dentro do Blender Kit, mas pode ser qualquer asset que vocês tenham aí, tá? Não tem importância, o passo a passo é o mesmo. Então, eu vou pegar aqui o meu 3D, vou pegar esse aqui primeiro. Tá, meu asset tá aqui, eu já vou abrir uma outra janelinha aqui pro Shade Editor. Então vamos lá. O que que a gente precisa prestar atenção quando a gente for ajustar um asset para mandar para o Blend Kit, tá? Primeira coisa, qualidade do asset. Como eu falei, é, o asset precisa ter um mínimo ali de qualidade. Qualidade que eu digo, é um modelo muito simples, low poly, tudo bem. O que interessa é se ele tá bem feito e tá certinho, pronto para ser utilizado, tá? A ideia do Blend Kit é que quando a gente baixe ali um 3D, ele já esteja pronto para usar. A textura esteja certinha, tenha resolução, o asset esteja bonitinho e ele fique na nossa cena igual ele tá na thumbnail ali na imagem que a gente tá vendo quando a gente baixa, tá? Seria isso aqui. Então, a qualidade é uma coisa que eles avaliam. No full, quando são assets do full, o nível de oh, meu Deus, exigência deles é um pouquinho maior, porque é o full, né? O pessoal tá pagando para ter acesso àqueles assets com um pouco mais de qualidade. Então a gente precisa só prestar atenção no que a gente tá colocando, se tá tudo certinho, mas eu vou dar para vocês as dicas aqui do que tem que tomar cuidado, tá?
Segunda coisa, tamanho dos arquivos, tá? Não adianta também querer subir um asset mega high poly com milhões de polígonos e 16K de textura que tem limite, tá? A última vez que eu tinha visto, o limite era de 500 MB. Eu não sei se eles mudaram, tá? Mas por arquivo por vez ali que a gente pode subir. Segunda coisa, texturas corretas. Então, vamos indo nesse checklist aqui enquanto a gente faz, que eu acho que fica melhor, né? Eu peguei aqui um scan de um pão que eu vou ajustar. Eu puxei aqui o meu 3D e eu vou pegar aqui a minha textura. Deixa eu ver onde é que tá. Aqui. Pronto. Tá aqui o pãozinho que eu comi no meu café da tarde. Primeira coisa que eu faço, tá? Coloquei meu asset aqui. Primeira coisa que eu faço, que eu gosto de fazer, é arrumar o nome. Lembrando que tem que ser sempre em inglês, tá, gente? Porque é um site internacional e a língua universal é inglês, a língua que todo mundo entende. Então, tudo tem que estar em inglês, tá? Então, eu vou botar aqui Brad. Quem não sabe inglês, tradutor IA tá aí pra isso. Eu vou deixar aqui Brad. Esse nomezinho que eu coloquei aqui não é o nome final que vai pro site, tá? Então, eu vou deixar só Brad, tá bom? Que é bom. Na textura não precisa trocar o nome, mas eu gosto de trocar, tá? Vou botar aqui Scan Texture. As minhas texturas eu já deixo geralmente arrumadinha com o nome do asset, Base Color, Roughness, Normal certinho. O node aqui do Normal, vou botar aqui o VMap, tá? Eles não aprovam asset se tiver qualquer coisinha solta, então tipo, eu tinha um node aqui de displacement, eu acabei resolvendo não usar, deixei ele aqui solto, eles rejeitam e pedem para ajustar, tá, gente? Não pode ter nada solto, não pode ter nada que não tá conectado de node, tem que estar tudo bonitinho, certinho. Então, confiram, né, se tá tudo certinho aí na textura de vocês, tá? Não deixem nada solto. Deixa eu só salvar esse arquivo também, né? Pronto. Deixa eu ocultar aqui por enquanto. Então tá. Meu 3D tá aqui, minha textura tá aqui, textura tá tudo certinho, já ajustei o nome. Ok. Em relação à textura, como a gente vai subir esse arquivo, digamos, na nuvem, né? No sistema do Blend Kit, a gente precisa da PEC, tá? Então, geralmente, o que eu faço? Como às vezes eu tô mexendo em várias coisas aqui, eu gosto de dar um purge pra deletar tudo que eu não tô usando, tipo aquelas imagens que eu tinha aqui antes da textura. E depois eu venho aqui e dou um external data pack resources. Por quê? Se eu não der pack, o asset vai pro Blend Kit, mas a textura não. Porque essa textura aqui, ela tá salva no meu computador. Então eu preciso dar esse pack pra ela ficar dentro do arquivo pra quando eu fizer o upload ele ir junto, tá? Então, não esqueçam de dar um pack sempre. Tá, dei o pack na textura. Próximo item que a gente tem que ajustar. A origem, tá? O Blender Kit é bem chato com isso. O objeto ele tem que estar sempre exatamente alinhado. O que eu quero dizer com isso? Se vocês clicarem aqui no Z, ó, a gente tá vendo de cima, né? E aí, deixa eu riscar aqui na tela. Mas digamos que aqui seria a minha frente, aqui a parte de trás e aqui, né, direita e esquerda. Então, o meu asset, ele tem que estar sempre assim certinho. No caso, o meu pão, ele tem que estar exatamente como ele está aqui agora. Se ele tivesse assim, eles não iam aprovar. Se fosse um objeto que tivesse frente e ele tivesse, tipo, torto, eles também não iam aprovar, tá? Eu tô falando isso porque eu já tô há um ano postando coisas lá e já teve várias vezes que eles me pediram pra arrumar, que eles botaram meu asset no on-hold por causa de uma coisinha estúpida de uma rotação minúscula. Então, como eu falei, os assets têm que estar perfeitos e prontos pra gente utilizar na cena na hora que baixar, então eles são bem rigorosos com isso, tá? Então, ajustem a rotação do asset de vocês. Ele tem que estar exatamente aqui no zero do Blender, tá? Então, tipo, se o asset de vocês estiver aqui ou tiver aqui perdido, eles também vão botar no on-hold e pedir para vocês ajustarem, tá? Então, coloquem bem certinho no zero o asset de vocês.
E dependendo do que vocês estiverem colocando, tá? A lógica é. A lógica não, né? Mas a forma como vocês vão colocar o asset aqui, ela muda um pouquinho, tá? Qual que é a minha dica? Vocês podem sempre pesquisar o asset que vocês querem e baixar aqui no Blender para testar. Por exemplo, eu quero colocar uma luminária. E eu não sei como é que eu tenho que configurar a luminária. Baixa uma luminária do Blender Kit e vê como é que ela está configurada, tá? Às vezes eu faço isso só para eu entender como é que eu preciso ajustar. Mas qual é a lógica? O que que o Blender Kit quer? Que esse meu asset, ele já esteja com a origem ali, com o snap certinho para eu usar no meu projeto. Independente do objeto, o snap ele tem que estar funcionando de acordo com a lógica daquele meu objeto. Então, a luminária, eu tenho que colocá-la para cima, porque daí a hora que eu for dar aqui o snap, ó, digamos que aqui é o teto. Opa, deixa eu pegar o Align Rotation. Ó, digamos que aqui é o teto. Tá vendo como ela já ficou certinha? Ó, aí se eu boto pra cá, ó, ele já ajusta certinho. Então, é isso que o Blender Kit quer, que o asset esteja certinho. Então, no caso aqui, deixa eu apagar esse negócio. Deixa eu dar um purge. Então, no caso aqui do meu asset, que é um scan de um pão, a minha origem tem que estar ali embaixo, pra hora que eu arrastar o asset do pão, sei lá, vou botar num prato, vou botar numa tábua, numa mesa, ele tá certinho. Então, dependendo do que for a coisa, o objeto que vocês estão colocando, vocês colocam a origem é, no lugar certinho, tá? Mas tem que estar sempre aqui no zero do Blender. E sempre com a rotação e tudo bem certinho. Aí, outro detalhe importante, né? Ok. Eu mexi no meu asset, tá? Digamos que ele tava aqui, ele veio numa rotação bizarra, eu arrumei para ele ficar bonitinho aqui. Aqui, tudo tem que estar zerado, tá? Então, não esqueçam, arrumem todo o asset de vocês. Quando ele estiver certinho, vocês dão um apply all transforms para resetar tudo aqui os valores, né? Para ficar certinho. Se não tiver resetado aqui, eles vão dar um hold e vocês vão ter que arrumar, tá? Então, esse é outro detalhe que tem que prestar bastante atenção. Próximo item, escala. E escala também tem que estar certinho com a realidade, tá, gente? Então, esse meu pão aqui, pelo grid do Blender, ele com certeza tá maior do que deveria, né? Eu acho. Um, dois, tá. Então, eu preciso ajustar a escala para ele ficar na escala certa. O que que eu faço também às vezes? Eu não sei exatamente a escala desse meu objeto. Eu posso vir aqui, pesquisar um objeto que faça sentido aqui com o meu. E aí eu ajusto a escala com base nele. Então, sei lá. Aqui, vou pegar esse pão que é meu mesmo, que é um isca de um pão francês. Ó, esse é o meu pão francês e esse é o meu pão doce que eu quero colocar aqui. Então dá pra ver que a escala tá errada, né? Então eu vou ajustar mais ou menos, ó, a proporção do meu pão doce para um pão de trigo, um pão francês seria mais ou menos isso aqui, né? Então tá. Então agora eu posso deletar isso daqui. Deixa eu dar um push. Agora a escala do meu objeto tá certa, né? Só lembrando de dar um apply para ficar certinho. Então pronto. Deixa eu salvar. Posição tá certa, snap origem tá certo, escala tá certa. Tá. Próximo ponto. Se eu quiser colocar mais de um objeto, tá? Nesse caso aqui, eu tenho 2 pães doce e eu quero colocar os dois juntos. Deixa eu pegar o meu outro pãozinho que tá aqui. Opa. Pãozinho 1, pãozinho 2. Deixa eu botar a textura. Acho que é esse daqui. Não, eu peguei a textura do outro pão. É esse daqui, então. Pronto. Coloquei o meu outro pãozinho aqui. Vamos colocar Red 02. Scan
texture 02. Vou dar um purge. Vou ajustar a escala. Esse aqui era um pouquinho maior do que esse de cá. Isso, tá certo. Tá. O que que acontece, gente? O Blender Kit, eles não gostam quando a gente coloca assets juntos soltos, tá? Os assets, eles têm que estar numa composição que faça sentido que você baixe e já coloque na cena. O que que eu quero dizer com isso? Se eu tenho, sei lá, um conjunto que eu quero botar de asset que é tipo um prato com um copinho e um conjunto de talher para fazer tipo um setzinho que vai em cima de uma mesa para um arquivista da vida. Eu não posso estar com esses assets jogados de qualquer jeito. Eu preciso estar tudo montado, bonitinho, para quando a pessoa baixar, ela já jogar em cima da mesa. Tem que estar uma composição que faça sentido. Então, se eu coloco, tipo, sei lá, dois assets assim de qualquer jeito, dependendo de como tá, dos assets que são, eles não aprovam, tá? Tem que estar meio que. Não sei, tem que estar fazendo algum sentido aí. Tipo, eu posso, sei lá, botar um pratinho, uma tábua. Peraí que eu joguei a origem dele lá pro centro. Tá? Eles têm que estar de um jeito que já dê pra utilizar pronto na cena. Então eu vou fazer, sei lá, um layout aqui bonitinho. Eu vou deixar eles assim juntinhos. Vou colocar aqui no centro. Vou deixar mais ou menos aqui. E agora sim eu vou dar um auto transform para a origem dele ficar ali no meio, tá? Então isso aqui é o que vai pro Blender Kit. É como eu vou renderizar para botar no thumbnail, tá? Dois pãezinhos doce. Eu vou mostrar para vocês alguns dos assets que eu tenho no Blender Kit para tentar explicar isso melhor. Indo aqui então no Blender Kit, como é que funciona, tá? O asset que aparece na thumbnail aqui nessa imagem de apresentação é o mesmo que a gente está baixando. No caso de, eu coloquei, nesse caso aqui, tá? Eu coloquei esse asset da concha, mas na thumbnail eu botei ela virada de frente e virada de trás. Se a pessoa baixar isso aqui, é um asset só. Eu só coloquei em posições diferentes, aqui no abacaxi também, na pitaia, para a pessoa poder ver como é que é aquele asset de diferentes ângulos. Isso tá ok, tá? Agora, quando a gente tem mais de um asset, que é o caso, por exemplo, dessa bota aqui, que são dois scans, um de cada pé, o asset, ali no dentro do Blender, o jeito que ele tá organizado, ele tem que estar igual na thumbnail. Então, se eu tenho aqui uma botinha do lado da outra certinha, lá no Blender vai estar assim também. Quando a pessoa baixar, tem que estar igual a imagem, tá? Então, quando são assets em conjunto, a gente precisa já diagramar. Deixa eu ver. Tipo, esse aqui, ele tem que estar exatamente, são dois scans, então tem que estar na mesma posição. Esse do cafezinho também, eles têm que estar na mesma posição. Então, assets que tem mais de um objeto, deixa eu ver um exemplo melhor para vocês, que tenha mais coisas. Os sapatos é sempre assim, tá? Ou ele tem que estar. Alguns eu coloco deitado na thumbnail para poder ver que tem a sola, mas no Blender ele tá um do ladinho do outro, tá? Mas ele poderia estar assim também. Ele tem que estar layoutado de uma forma que a pessoa consiga já usar na cena. Se a pessoa depois quiser ajustar, ela ajusta, claro, né? Aqui, o pãozinho de trigo, são 3 pães, certo? É, então, do jeito que eles estão aqui, eles estão no meu Blender, tá? Mas a lógica é essa, tá, gente? Ele tem que estar, tipo, eu não poderia botar aí um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, tipo, espaçado meio que padrãozinho, assim. Ele tem que estar, tipo, a meia aqui também, ele tem que estar num layout que, que já esteja pronto para a pessoa usar direto, tá? Então, no caso aqui do pãozinho, eu vou deixar eles assim, porque eu acho que assim fica bom. Então, tá certo. Já peguei e já arrumei para tá tudo zerado ali. O layout já tá certo, a escala tá certo, resetei tudo. E é isso. Tá pronto. Aí agora o que que a gente vai fazer? O pessoal do Blender Kit pede pra gente colocar um empty, tá? Então a gente adiciona um empty. E a gente vai parentear
esses dois no tudo que a gente tem na cena, no caso, no meu caso aqui são só dois objetos, né? Mas se tivesse mais coisas, a gente coloca, seleciona os dois e parenteia. Eu não sei como ficaria para para coisas bem mais complexas, tá? Tipo, sei lá, eu fiz um personagem e tem uns 60 assets aqui, 60 objetos. Aí eu acho que precisa de uma organização mais certinha aqui por layer e tudo mais. Mas aí vocês façam aquilo que eu falei pra vocês de baixem algum asset que é parecido e vejam como é que a pessoa organizou, tá? O que eu quero mostrar aqui pra vocês são coisas menores. Então, se eu tivesse, sei lá, vários elementos ali, tipo 5, 6 elementos, é, a gente pega e coloca tudo no parent. Depois eu baixo mais uns assets que eu fiz ali pra vocês verem que tem mais objetos. Então, fiz o parent aqui no meu empty, né? Porque o que acontece? Quando eu for mover, vai mover o pãozinho junto e já tá tudo certinho. E aí o empty também tem que estar zerado, tá, gente? Então, por garantia, eu gosto de sempre, antes de fazer o upload, selecionar tudo e aplicar o transform de novo para garantir que tá tudo zerado. É claro, conferir normal, ver se não tem face invertida, tá? No meu caso aqui não vai ter porque é scan, mas eu já sei que vem certinho. Mas foi algo que vocês modelaram, dê uma conferida, tá? Pra ver se não tem nada voando, se não tem nenhuma face invertida, se tá tudo bonitinho, redondo, certinho. Conferir, tá tudo certinho, textura tá certinho, deixa eu dar um pack de novo, né? Que eu adicionei o outro pãozinho, dei o pack. Tudo certo, aqui tudo certo, aqui tudo certo. Agora pronto, agora a gente vai selecionar tudo aqui. E eu vou no pluginzinho aqui do Blender Kit. E a gente vai na aba de Upload. E é aqui onde a gente vai colocar o nosso modelo. Então aqui tem tudo que a gente consegue fazer upload. No caso, a gente vai botar um modelo 3D mesmo, né? Um modelo de malha poligonal, então é aqui. E agora a gente vai começar a preencher, lembrando que é sempre em inglês. Então vamos lá. Categoria. Nesse meu caso aqui, é comida, tá? Aí a gente pode. Dependendo do que vocês estão botando, gente, ele pode se encaixar em mais de uma categoria, tá? Não necessariamente tem uma bem específica. Às vezes pode ser um asset que se encaixe em mais de uma. E vocês coloquem na que vocês acharem que faz mais sentido. Eu vou botar em decoration e food. Cadê? Food drinks. Que esse aqui é um elemento de decoração de cena, né? Na parte de comida. E aqui eu vou botar na parte de comida também. Tá, a parte de licenças. Aqui a gente tem private e public. O private seria para quando você quer que só pessoas específicas acessem aquele teu asset. E a gente vai deixar no público porque o público não é free, tá, gente? O público é porque qualquer pessoa que acessar o Blender Kit pode baixar o teu asset, que é o que a gente quer. Na licença, a gente vai deixar o royalty free, tá? O royalty free quer dizer que as pessoas podem usar o teu asset em projetos, né? Em jogos e tudo mais. Elas só não podem revender o seu asset, tá? Elas não podem baixar o teu asset e botar para vender em outro marketplace. Isso não pode, tá? No Creative Commons, pode. Então, a gente deixa no royalty free, a não ser que vocês não queiram, né? E aqui sim é onde a gente vai escolher o plano, se esse meu asset ele vai pro free ou se esse meu asset ele vai pro full. O que que muda aqui de diferença, tá, gente? No full, a gente recebe um percentual um pouquinho maior. Porém, o free, ele dá mais visibilidade para o nosso asset. Porque às vezes tem muita gente que tem a conta gratuita e tá baixando o nosso asset e a gente não tá ganhando nada, mas isso dá muitos downloads, dá mais visibilidade para o nosso asset, e aí mais gente do pago começa a ver ele também e baixar. Então, o que que eu geralmente faço, tá? Eu tô fazendo vários assets ali de um mesmo pack, sei lá, eu fiz um pack de frutas e eu tô postando esse packzinho de frutas high poly, de alta qualidade, separadinho, uma fruta por vez. E, e eu quero postar no full. Beleza, eu vou postando no full, mas um deles, um conjuntinho, eu posto no free.
Porque esse free vai ter bastante download, vai atrair mais pessoas, elas vão entrar ali no meu perfil e vão baixar os outros assets do pago. Vocês vão perceber que muitas pessoas fazem isso, tá? Às vezes a pessoa tá postando vários assets ali que são high quality, mas elas postam pelo menos um no free para poder dar visibilidade. Então, eu às vezes vou intercalando. Quando são assets que estão muito bons, eu deixo no full. Quando são assets que não estão tão bons assim, ou que eu acho que não tem tanta importância, como é o caso desse pãozinho aqui, eu vou deixar ele no. Eu deixo no free, porque daí qualquer pessoa pode baixar e tá tudo certo. Mas lembrando que, mesmo no free, se a pessoa é assinante, ela baixou o teu asset, você ainda ganha, tá? Então, independente de onde vocês botarem, vocês vão estar ganhando dinheiro. Agora vem a parte de preencher nome, descrição, tag e a thumbnail, tá? Lembrando, gente, inglês. Quem não sabe inglês ou não tá afim de ficar pensando, vocês podem jogar no Google Tradutor ou até mesmo no Chat GPT, tá? Eu confesso pra vocês que como eu faço isso muito, 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 eu já tenho uma conversinha com o Chat GPT que ele já manda tudo pra mim. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço, tá? Porque é muito asset pra ir colocando aí pra não ter que ficar escrevendo a mesma coisa toda hora. Eu, eu jogo pra IA fazer, mas eu reviso o que ela escreve, porque às vezes ela escreve umas coisas nada a ver, né? Então, não copiem, colhem, revisem antes de jogar aqui. Então, o que que eu gosto de fazer, tá? Eu bato um print do meu asset. Venho aqui no chat GPT. Aí, o meu chat GPT já tem histórico, né? Mas o que que eu faço? Me dê nome, descrição e tags. As tags, que são as palavras-chave que as pessoas vão pesquisar e o nosso asset vai aparecer, só pode 10 e tem que ser palavra única, tá? Então eu já dou esse comando aqui. Então as tags 10 palavras únicas em inglês para esse asset, para o Blend Kit. Aí, às vezes, eu gosto de explicar, tá? O que que é o asset. Ele, geralmente, ele reconhece o que que é, mas nesse caso aqui eu acho que é bom explicar. Então, são dois pães. Foi. Dois pães doces. The Grammetry Scan. Hi, Polly. E aí vocês podem ir detalhando mais, tá, gente? Dá pra botar descrições mais completas, dá pra deixar mais simples, aí vai do que vocês quiserem. E aí pronto, ele já me dá aqui, eu vou diminuir, geralmente ele dá uns nomes gigantes, tá? Switchbird Holes, tá bom. Não precisa de mais do que isso. Cadê? Vou vir aqui, vou colar. Ó, o nome do empty é o nome do nosso asset que vai pro Blender Kit, tá? Então, Switchbird Holes. Às vezes eu boto o scan do lado, mas eu acho que isso aqui dá pra ver que é um scan, então não vou botar mais do que isso. Tá, vamos lá. Description. High quality photogrammetry scuff tools with bread rolls featuring realistic surface detail, natural crumbs, structure powered sugar, chocolate toppings. Ok, captures high poly acids, ideal for bakery scenes, food visualization, blá 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 blá. Tá bom. Tá, eu li a descrição que ele me deu aqui, eu acho que tá bom. Aí, se vocês não entenderem, vocês peçam pra ele dar a versão em inglês e em português. Já, que daí vocês alterem como vocês quiserem. Vamos ver as tags. Switchbird Breaker, Photogram de Hypolis Scan for Realistic. Às vezes eu peço palavras específicas, é porque, como eu disse, eu já tenho histórico aqui no chat GPT, mas eu sempre peço pra ele botar, quando é asset de fotogrametria, pra ele botar photogrammetry, scan. Que ele já botou. Acho que as palavras-chave estão boas também, a gente joga aqui. E a thumbnail. A thumbnail, eu gosto de gerar. Ele tem essa opção aqui que eu vou ser sincera pra vocês que eu nunca usei, tá? Que vocês podem configurar por aqui pra ele gerar a thumbnail, que é a imagem de apresentação. Eu gosto de gerar eu mesma, porque eu. Opa, deixa eu copiar aqui. Eu já tenho um templatezinho aqui do Blender que eu fiz pra isso, que já tem a luz que eu gosto, que tem um fundo que eu gosto, que já tá certinho, tá? Então, eu prefiro eu mesma gerar a minha thumbnail. Mas vocês podem usar
aquela ferramenta que já tem ali no Blender Kit, tá? Aí aqui, eu vou escolher mais ou menos a posição que eu quero. Acho que assim tá bom. Ah, tá bom. E vou renderizar. Terminou aqui, eu vou salvar. Aqui. Vou vir aqui no Blender e vou botar a thumbnail. Nome, descrição, tags, thumbnail, vocês conseguem editar isso depois no site do Blender Kit. Agora, se precisar fazer alguma alteração no 3D, tem que ser aqui no Blender File, tá? Então, o que que eu faço? Eu salvo isso aqui. Depois que o meu asset foi aprovado, porque se eles reprovarem ou pedirem alguma alteração, eu volto aqui nesse arquivo e ajusto. Mas depois que eles aprovarem, se é um asset que eu não quero guardar, que não tem muita importância, eu deleto isso aqui para liberar espaço no meu computador, porque ele vai estar salvo na biblioteca do Blender Kit, aí se eu precisar pegar ele de novo eu baixo, direto pelo Blender Kit, né? Os assets que a gente posta, a gente pode baixar a qualquer hora. Então, guardem o arquivo só, pelo menos até aprovar o asset, né? Coloquei a thumbnail. Aqui é o estilo, né? Realístico, low poly, anime, no meu caso é realista. Aí, se o produto ele tá pronto, ou se é tipo um template, no meu caso ele tá pronto. Aí aqui a gente pode botar se é uma coisa nova, se é usada, se é velha. No meu caso eu vou botar que não tá especificado, né? Se vocês estiverem usando uma textura PBR, vocês podem ticar essa caixinha aqui. Tem que ser PBR, tá? A gente tem que ter Basic Color, Roughness, Normal, Metallic. Tem que ter todos os mapas ali bonitinhos para poder ticar o PBR aqui, tá? E o resto das coisas vocês não precisam preencher. Isso aqui é no caso de, eu tô botando 3D de uma peça que é de marca, aí eu posso botar aqui quem foi que fez, o designer, essas coisas, tá? Mas a princípio o que tá aqui para baixo, vocês não precisam se preocupar. E é isso, tá? Bem simples, bem fácil. O mais chatinho aqui de colocar o asset é realmente vocês se atentarem a esse negócio de estar na posição certa, com a rotação certa, com o snap certo. Mas não se preocupem que o pessoal do Blender Kit sempre, quando coloca o asset no on-hold, eles comentam o que tá de errado e o que vocês precisam ajustar. Então é bem tranquilo, tá? Terminei tudo, tudo selecionado, tudo preenchido, a gente vai em Upload Model. Se tiver alguma coisa errada, vai aparecer uma mensagenzinha em vermelho aqui, tá? Às vezes, se tá muito grande o título ou tem mais de 10 palavras-chave na tag, ele dá um errinho aqui, mas ele geralmente aparece o que que é. E agora é só esperar. E terminou? O upload feito. Apareceu aqui as mensagenzinhas. Agora, se eu vier aqui no meu Blender Kit, na parte de meus assets, ele vai estar aqui. Tá? Aqui está como rascunho, porque ele ainda está aguardando validação, ó, Wave Validation. E é isso, gente. Aí é só esperar, tá? Quando eles aprovarem, se eles não aprovarem, aqui vai aparecer on hold. E aí, aqui nos comentários vai ter um comentário do pessoal do Blender Kit explicando o porquê. Aí vocês voltam lá no Blender File, arrumem o que precisa ser arrumado, depois é só vir aqui em Reupload Asset ou deleta lá do Blender Kit e faz o upload de um asset novo, tá? Deixa eu voltar aqui.
Então aqui a gente tem na parte de meus assets, o asset que vocês colocaram, se vocês vierem aqui, ó, dá para editar, dá para alterar a thumbnail, dá para editar as palavras-chave, a descrição, todas aquelas coisas que a gente preencheu, dá para editar por aqui. Só não dá para editar mesmo o 3D, né? Aqui depois ficam os rankings que eu falei, ó, de complexidade e de qualidade, que é o que vai ajudar depois a monetizar melhor o nosso assets. Aqui é o status, tá? Então aqui, ó, esses meus aqui já foram validados. Aqui é o plano. E aqui, como é que funciona aqui a parte de monetização, tá? A gente tem dois valorzinhos. Esse valor de cima é o valor que a gente ganhou com o asset nesse mês, 30 dias, nos últimos 30 dias, tá? E esse valor de baixo é o que a gente ganhou com aquele asset ao todo. Então, se eu vim aqui, deixa eu pegar, tipo, os meus assets que eu mais monetizei. Esse scan aqui de um tecido. Esse mês, esse scan rendeu para mim 2 dólares e 50 até agora. Mas eu já ganhei 19 dólares e 22 centos com ele. Então, é, vocês conseguem ver o quanto que aquele asset já monetizou ao todo e no mês específico, tá? Então, assim, a gente tem download todo mês, tá? Todo dia alguém baixa algum asset, por isso que compensa bastante botar no Blender Kit. Por mais que o percentual que a gente ganhe seja pouco, como tem sempre gente baixando de pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguindo valores mais altos. E quanto mais assets e assets melhores vocês colocarem, mais vocês conseguem monetizar. Aí aqui a gente tem a parte de downloads, tá? Então a gente tem os downloads que são free, então, tipo, os meus assets que estão no free, tem a quantidade de pessoas do plano free que baixaram o meu asset. E aqui na coluna do lado são os downloads de usuários que assinam, que é do plano full. E em cima é o que já contabilizou e embaixo é o que não contabilizou ainda, tá? Então o que que isso significa? Deixa eu pegar. Deixa eu atualizar de novo. Vamos ver se algum. Ó, estranho que hoje não tem. Contabilizou todos já hoje. Mas acontece, por coincidência, hoje não tem, tá? Mas esse número de baixo é a quantidade de pessoas que baixaram aquele teu asset, que tu só que elas ainda não passou ainda o plano, não virou o mês para elas do plano, então aquele dinheiro não contabilizou pra gente ainda. Então, se, tipo, sei lá, se tivesse uns 5 aqui, quer dizer que 5 pessoas baixaram esse meu asset, mas eu ainda não recebi o dinheiro delas, porque ainda vai contabilizar. Porque como eles distribuem para todos os assets que aquela pessoa baixou, tem que esperar virar o mês do plano dela para fazer a distribuição, tá? Então esse valorzinho de baixo é o que está em espera e em cima é o que já contabilizou, é o que já monetizou, tá? E aqui gratuito e pago, então. E a gente tem aqui também o score, tá? Que é a qualidade e a complexidade dos assets. Então sempre se vocês vierem nessa setinha, ele vai ranquear. Por exemplo, um asset meu, nossa, é que isso muda todo mês. E agora eu tô surpresa porque o que meu ficava no top era sempre o da Araucária. Agora subiu pra esse scan aqui. Ele foi para o ranking de 12 mil. Então ele já vai começar a me render um pouquinho mais de dinheiro. Mas ainda assim é um valor pouquinho. Mas é isso, tá, gente? A gente ganha no pouquinho em pouquinho, vai somando. Isso porque os meus assets são scans, geralmente, ou coisas muito simples, tá? Se vocês colocarem coisas mais complexas, tipo, o pessoal coloca coisa de arquivista, sofá, cama, essas coisas realistas, assim, que tem bastante detalhe, que são muito baixados, vegetação, isso com certeza monetiza bem mais do que assets simples. Mas eu gosto de botar os scans porque eu faço eles muito rápido e é muito fácil. Eu simplesmente pego eles prontos e coloco aqui. Então, compensa porque eu vou ganhando em volume e são assets que ficam muito bons, né? Que ficam super realistas nas cenas. E o último que eu queria mostrar pra vocês era o do Carcassonne. Deixa eu digitar aqui. Não foi. Esse aqui. Esse foi um asset que eu fiz, esse no iScan, né? Esse é um. Eu modelei, mas ele é um joguinho
que tem várias coisas, né? Tem o jogo, tem as pecinhas, tem o tabuleiro, tem as cartinhas, então são vários assetzinhos. Deixa eu pegar ele aqui no Blender Kit, que daí eu já mostro pra vocês. Não pode ser aqui mesmo. Carcassonne. Deixa eu ver como é que tá o nome dele, né? Carcassonne Board Game. Aqui. Ó. Então aqui tá o Carcassonne. São várias pecinhas, tá vendo? Se vocês olharem aqui, ó, tem vários objetos, mas tá tudo desse empty e já tá com o layout, com o design certinho da forma que tá na minha thumbnail, porque se alguém quiser jogar isso numa cena, já tá tudo montado. Claro que daí depois os assets vêm certinho pra gente, a gente consegue editar. Às vezes eu baixo um pack só pra pegar um objeto e editar ele depois, né? Então fica tudo bonitinho aqui pra utilizar. E o que eu queria mostrar pra vocês é isso, gente. Mas se vocês forem lá no Blender Kit, na parte aqui de Creator, tem é, tutorial, tá? De como fazer esse upload que eu mostrei pra vocês. Tem de coisas mais específicas, tá? Aqui em relação a isso de posição, de eixo e tudo mais. Então, vocês podem dar uma conferida por aqui também. E é isso. Aproveitem aí o Blend Kit, postem os assets de vocês, baixem também. Lembrando que eh, quem tiver interesse em assinar o Blend Kit, tá? Que tem muito asset bom, tem muita coisa boa e não é um valor tão caro, dependendo pro que vocês precisam, né? Eu assino às vezes para alguns projetos. Se vocês assinarem pelo meu link, vocês ganham 10% de desconto, tá? Eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link do meu site que tem. Cadê aqui? Eu vou deixar o link do meu site porque tem aqui o link do Blender Kit para ganhar os 10% de desconto. Tem a minha entrevista do Blender Kit também. Tem vários cursos de 3D aqui maravilhosos da Insight C. E tem também o curso de fotogrametria 3D que eu lancei essa semana, onde eu ensino a fazer os assets de isca, como aquele pãozinho que eu coloquei, como todos esses que estão aqui no meu Blender Kit. E que me ajudam a tirar uma renda extra em dólar bem boa para ajudar. E é isso, gente. Espero que ajude vocês e até a próxima.